Amém? Vamos compartilhar algo que está em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 22 ao 26. Lucas capítulo 9, versículo 22 a 26, diz assim o texto: E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. É necessário que ele seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com você hoje algo que tem sido compreendido por muitos cristãos de uma maneira, se não errada, mas limitada, que é sobre a cruz. A cruz é algo que infelizmente é visto pelos cristãos como algo a ser evitado. Hoje é o domingo de Páscoa e nós não tivemos nenhuma apresentação musical por conta desses dias que tivemos que dar apoio a essas famílias afetadas aí pelas águas. Então, ou a gente faz bem feito ou a gente não faz. Você já conhece nosso DNA. Então nós preferimos priorizar o atendimento às famílias. Mas eu quero refletir com você sobre esse período que começa ali na quarta-feira de cinzas, onde começa o que chamamos de quaresma, que são os 40 dias que antecedem a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo, e encerra hoje, que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E nesse caminho está a cruz. E quando se fala de cruz, a maioria de nós cristãos, a gente olha para a cruz como algo a ser evitado, sem saber que a cruz é o único caminho para tudo que Deus conquistou para nós como cristãos. A gente olha para a cruz como algo a ser evitado, sem saber que evitar a cruz é evitar a glória, evitar a cruz é evitar a vida eterna, evitar a cruz é evitar tudo aquilo de mais importante, de mais poderoso que Deus conquistou para a sua igreja. Muita gente vê a cruz apenas como um símbolo do sofrimento, e não deixa de ser, mas não é só isso. Muita gente não consegue enxergar a cruz como um caminho para essa vitória, para a maior vitória de Cristo na cruz por nós, que foi o quê? A vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. A cruz de Cristo é a chave que abre a porta para a eternidade, sabe, que abre a porta para uma vida eterna que já começa aqui, e não apenas após a morte. É impossível ser um seguidor de Cristo sem a cruz. Sabe, talvez essa exigência de carregar a sua cruz, sabe, alarme, assuste a sua consciência, quando você lê ela com frequência na Bíblia. Cada um tome a sua cruz. A gente já olha isso com um certo espanto, com um certo medo, sabe, mas a gente precisa entender de maneira equilibrada o significado da cruz, porque quando nós analisamos cuidadosamente as palavras de Jesus, quando ele se refere à cruz, a gente percebe que é uma fonte de encorajamento e não uma fonte de medo e de desânimo. A cruz é uma fonte de encorajamento.
A vida de Cristo foi dominada pela cruz, e Ele nos chama para viver uma vida que inclui a cruz. E infelizmente, muita gente, no desejo de querer alcançar e trazer pessoas para Cristo, tem deixado a cruz de fora do Evangelho. Mas não existe Evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz, não existe vida eterna sem cruz. E essa verdade tem sido esquecida na nossa sociedade, sabe, ocidental. Esse mundo, o evangelho de hoje muitas vezes nos chama apenas para viver um evangelho da autossatisfação. Nos chama para viver um evangelho do nosso próprio prazer, das nossas próprias realizações, mas esquece que o evangelho de Cristo tem a cruz, e a cruz fala de renúncia, fala de morte. O texto que nós lemos diz: é necessário, começa dizendo, é necessário. Tem coisas que são necessárias para que a vontade de Deus se cumpra. Se Jesus não passasse pela cruz, o projeto de Deus de salvar a humanidade não poderia ser concluído. Se Jesus não passasse pela cruz, eu e você não teríamos a oportunidade de sermos reconectados com Cristo. É por isso que o texto diz: é necessário. É necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes. Tem coisas que eu e você não gostaríamos de passar, nós não gostaríamos de enfrentar, nós não gostaríamos de viver, mas deixa eu te falar uma coisa: sem elas é impossível a promessa se cumprir. Tem coisas que é necessário para que a promessa de Deus se cumpra, para que você viva o melhor de Deus, o melhor que Ele tem para você. Tem algumas coisas que são necessárias. É tanto que Jesus, quando Ele está na cruz, Ele ora, Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria, Ele estava ali como homem, Ele não queria no sentido de assim, se tiver outra maneira, porém no final Ele diz: no entanto, faça-se em mim a tua vontade. Ele está dizendo: se é necessário, se esse é o único jeito, eu estou aqui. Tem coisas que são necessárias. Sabe, necessário fala de condição, de algo sem o qual o projeto não poderia prosseguir. É necessário, não tem como evitar. Para que a gente pudesse hoje celebrar a ressurreição, foi necessário a cruz, foi necessário a morte, foi necessário o sofrimento. Para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem para nós, algumas coisas são necessárias na nossa vida. Era necessário Ele ser rejeitado, e assim também é conosco. Algumas coisas são necessárias para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, e assim a gente seja colocado exatamente no lugar que Deus quer nos colocar, para que a gente possa viver o propósito dEle para nós. Se dependesse de nós, nós nunca estaríamos no lugar que Deus quer. Sabe por quê? Porque para estar no lugar que Deus quer, algumas coisas são necessárias, que se dependesse de nós, nós evitaríamos. Inclusive a cruz. Sabe, a cruz nos ensina que algumas coisas são necessárias, e não é sobre, por que eu tenho que passar por isso? O que eu fiz para passar por isso? Quem já ouviu isso? Lá na igreja que eu preguei no Rio de Janeiro semana passada, aqui não tem, mas lá tem algumas pessoas que quando estão passando por alguns momentos difíceis, dizem: o que eu fiz para passar por isso? Sabe, não é sobre o que você fez. Eu não mereço isso. Aí eu te pergunto: o que Cristo fez para passar por todo esse sofrimento? O que Ele fez de errado? Cristo merecia a cruz? O ladrão que estava ao seu lado reconhece isso. Ele diz para o outro ladrão, ele diz: cara, fica calado, porque nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele está aqui sem merecer.
Às vezes a gente quer uma explicação, a gente quer um motivo, e às vezes o único motivo é necessário. É necessário para que Deus possa cumprir o propósito dele na sua vida. É necessário para que Deus possa fazer o que ele planejou para você. É necessário. A cruz é necessária. E ele diz que isso, essa mensagem dele, de que quem quiser vir, ele diz a todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa era a proposta de Jesus para todos que desejam segui-lo. Ele não faz distinção de pessoas. A mensagem de negar a si mesmo não era apenas para os discípulos que estavam caminhando próximo dele. A mensagem de negar a si mesmo e tomar sua cruz não é só para os pastores, não é só para líderes de GC, não. Ele diz: qualquer um que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Num outro momento ele diz: aquele que não for capaz de negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente, não é digno de ser meu discípulo. É para todos, é dirigido a todos. E eu acho interessante que ele diz assim, ó: se alguém quiser. Gente, eu sei que você não gosta, mas tem tanta coisa que eu faço que eu não gosto só por causa de vocês. Então repita aí comigo, diga: se quiser, é assim. É o que Cristo está dizendo. Está dizendo: quem quiser me seguir, é assim. Se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar sua cruz, não dá para me seguir, não dá para andar comigo. Quer andar comigo? É assim. Se alguém quiser, sabe, não tem desconto. Não dá para pedir um descontinho, não dá, é assim. É desse jeito. Sabe, o evangelho de Jesus, entenda uma coisa: a vida cristã é para quem quer. É para quem ouve, entende e decide querer. É para quem quer. Quem não quer, está tudo bem. Ele dá opção, ele dá liberdade. Ele deixa isso muito claro. Ele deixa claro o que vinha pela frente, ele não nos engana. Sabe, ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por lutas, vocês vão ser perseguidos, porque se o mestre foi, vocês também vão, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre foi rejeitado, vocês também vão ser. Ele joga muito aberto, ele diz: e se vocês quiserem andar comigo, vai ser assim. Só que tem algo preparado na eternidade. Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a que eu tenho. E quem quiser ganhar a que eu tenho, tem que abrir mão da sua. É uma proposta. O problema é que muita gente só conhece ou só quer conhecer o evangelho da caixinha de promessas. Você já viu? Tá vendo que você vai num restaurante japonês, geralmente tem, né? Quando você compra algumas coisas, vem uns papelzinhos lá, só promessa, meu. Biscoito da sorte, né? Biscoito da sorte. O que você tirar lá, aí tem umas caixinhas que vende nas papelarias, né? Nas livrarias cristãs, caixinha de promessa. Você tira ali, só tem promessa. Não tem nada que te peça para renunciar a nada. É só promessa. O evangelho é um evangelho de promessa, mas também é o evangelho da cruz. E toda promessa passa pela cruz. Toda promessa passa pela cruz. Quem não está disposto a carregar a sua cruz não é digno de ser discípulo. É isso que ele diz. Negue-se a si mesmo. Não dá para viver a nossa vida e a vida dele ao mesmo tempo, porque nossos princípios e valores são diferentes. No reino de Deus, o maior é o menor. Quem ganha é quem dá. Quem ganha é quem perde. O reino de Deus, os princípios e valores, a cultura do reino, que nós vamos começar a estudar amanhã e vamos aprofundar muito na cultura do reino. É a única maneira de nós nos tornarmos cidadãos do reino. Ou você abre mão da sua vida para ganhar dele, ou você abre mão da dele para ganhar a sua. A vida cristã é uma vida de renúncia. O problema é que a gente quer tudo. E ele deixa muito claro, ele diz: se você ganhar a sua vida, você perde a minha. E se você ganhar a minha, você perde a sua.
Ele está te obrigando? Não. É a mesma coisa de eu fazer a proposta para o pastor Ritz e dizer: pastor, eu te dou o meu carro, tu me dá o teu. Vamos trocar de carro? Aí ele vai avaliar, ele vai ver o ano do meu carro, quilometragem e tal, valor da tabela FIP, porque eu sei que ele não é besta. E aí, no final, se ele vê que é vantajoso, ele vai querer trocar. Se ele vê que ele sai perdendo, gente, quem faz negócio para sair perdendo? Ninguém. Às vezes você até perde, mas você percebe depois. Depois ele diz: caramba, me dei mal. Mas na hora que você faz, você está ganhando. Jesus, ele está fazendo uma proposta. Ele diz: ó, você vive a vida que você quer, você é livre, mas você vive a que eu tenho para você, perde a que eu tenho para você. Ou então você vai viver a vida que eu tenho para você, mas você precisa abandonar a vida que você quer viver. Negue-se a si mesmo. Sabe, você não vai parar de ter vontade. Gente, presta atenção. Você não vai virar anjo. Diga para quem está do seu lado: você não vai virar anjo. Não vai, você vai continuar tendo vontades, porque a grande luta do ser humano com Deus é o quê? É uma luta pelas vontades. No Éden, o que fez Adão e Eva desobedecerem? Eles desobedeceram porque Deus estabeleceu uma série de coisas que eles podiam, mas a vontade deles em ter acesso ao que Deus tinha proibido. Então, você não vai virar anjo, você vai continuar sendo tentado, você vai continuar, sendo perseguido, você vai continuar tendo problemas. Agora, você vai ter que aprender a escolher. Negar a si mesmo, é interessante que o texto diz, ele diz: negue-se a si mesmo, é uma atitude voluntária. Tome a sua cruz, ele não impõe a cruz para ninguém. Você prestou atenção no texto? Tome, quer me seguir? Cada um, negue-se a si mesmo, tome, pegue você mesmo. Eu não vou colocar a cruz nas costas de ninguém. É uma escolha. O maior desafio nessa vida de escolhas não é o que nós queremos, é o que nós precisamos abrir mão para ter o que nós queremos. Porque às vezes a gente quer estar bem fisicamente. Quem não gostaria de estar bem fisicamente? Mas aí você não quer abrir mão do descanso, você não quer abrir mão do lazer para ir fazer atividade física, aí não vai. Difícil não é escolher o que a gente quer, difícil é escolher o que eu preciso renunciar para ter o que eu quero. E é disso que ele está falando. Negar a si mesmo é disso que ele está falando. Jesus diz: comigo é assim, quer me acompanhar, quer me seguir, é do meu jeito. Sabe, você não precisa ser como ele é, mas uma coisa você precisa saber: se eu decidir andar com ele, vai ser do jeito dele. Na hora que conflitar a minha vontade com a dele, é a dele que vai ter que prevalecer. Ser um cristão sem negar a si mesmo é uma impossibilidade absoluta. Não dá para ser cristão sem negar a si mesmo, porque a nossa vontade não bate com a dele não bate com a nossa. E se você não abre mão da sua para seguir a ele, você não é um cristão. Cristão é um seguidor de Cristo. É interessante que Jesus está falando com eles acerca de sobre quem ele é. Ele pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E de repente, rapidamente, ele passa para uma pergunta sobre o desafio e o chamado para que os discípulos o seguissem até a morte. O que isso tem a ver, pastor? Isso deixa muito claro que a gente não pode separar na vida cristã a ação da fé cristã. A maneira como eles enxergavam Jesus deveria determinar a maneira como eles iam viver. Ele diz assim: vocês me chamam Senhor, e vocês estão certos, porque eu sou o Senhor. Agora, se eu sou o Senhor, vocês precisam fazer o que eu digo. É por isso que ele vai dizer: do que adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos digo? Jesus pergunta quem eles acham que ele é, porque Jesus está querendo que eles entendam quem eu sou para você. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Então, abra mão da sua vida, negue-se a si mesmo e me siga. Se eu não sou, segue o teu caminho. A maneira como nós enxergamos a ele determina a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Quem está me entendendo?
Se Ele é Senhor, é Ele que manda. Se Ele é Senhor, é a vontade dEle que prevalece. Agora, de maneira prática, porque às vezes a gente fica, toma a sua cruz, tome a sua cruz. E se a gente não explicar, amanhã vai ter alguém lá no centro com a cruz nas costas, dizendo que foi o pastor Marquinhos que mandou. Então eu vou explicar para você o que Jesus estava querendo dizer sobre quando Ele diz que nós deveremos carregar a nossa cruz. Quando Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz para poder segui-lo, a gente precisa entender exatamente o que ele está falando, não de maneira literal. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um pouco antes ele vai falar, um pouco antes em Hebreu diz assim: uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. De que forma essa frase, negue-se a si mesmo, ou tome a sua cruz, pode ser entendida e aplicada no nosso dia a dia? Eu vou citar alguns exemplos para você entender. Quando José está no Egito, está no palácio, ele é seduzido pela esposa de Potifar, que a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita e muito atraente. E naquele momento José tinha uma escolha a fazer: ou ele cedia, fazia a sua vontade, porque como homem eu tenho certeza que a vontade dele era essa, ou ele negava a sua vontade para fazer a vontade e honrar a vontade do Deus a quem ele servia. E quando ele diz não à sua vontade carnal de aceitar a proposta da mulher de Potifar, quando ele nega a proposta de adulterar com ela, ele estava esmurrando o seu corpo, ele estava matando a sua carne, ele estava negando a si mesmo, ele estava tomando a sua cruz. Quem está me entendendo? É disso que Jesus está falando. Negar a si mesmo é negar as nossas vontades. Quando Jesus está no Getsemane, como eu falei no início, ele ora. Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A vontade dele era de não passar por aquilo ali, a vontade humana. Mas ele diz assim: se for necessário, faz a tua vontade, cumpre em mim a tua vontade. Eu não sei se você acompanhou recentemente esse caso de Blumenau, e viralizou a entrevista de um pai de uma criança que foi morta, militar e cristão. E o repórter pergunta para ele o que ele acha, o que ele está sentindo. E ele diz assim: tem muita gente querendo a morte e a destruição desse rapaz, mas eu, como cristão, não posso desejar isso. Você acha que a vontade dele como pai era o quê? Você acha que a vontade dele como militar, porque além de pai ele era militar, e a gente sabe que no militarismo esse senso de justiça, isso aflora muito mais. E ele diz assim: eu como cristão, eu não posso desejar isso para esse homem. Eu só quero que Deus me dê força para continuar. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu falei: Senhor, ainda tem um remanescente fiel, que consegue, independente da dor e das circunstâncias, dizer: Senhor, eu nego a mim mesmo para fazer a tua vontade. Eu nego a mim mesmo para honrar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Não dá para ser cristão e ignorar a experiência da autoexecução, de executarmos a nós mesmos. A cruz fala de morte, mas não só da morte de Cristo.
a morte do nosso eu. A cruz é letal para o nosso eu. Quem passa pela cruz já não pensa mais em si. Por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Aleluia. Esse é o Evangelho completo. Tem vitória, tem conquista, mas tem autorrenúncia, tem negação de nós mesmos. E a nossa cruz não significa apenas sofrimento físico. Você sabia que o maior sofrimento de Cristo na cruz não foi físico? Foi a humilhação que ele passou publicamente, de ser condenado injustamente a uma morte que era o pior tipo de morte, tanto fisicamente, porque você morria lentamente, como também era a morte mais vergonhosa que tinha. Você pode às vezes levar uma cruz invisível para todos, exceto para Deus. Tem cruz que nós vamos carregar que ninguém vai saber, mas Deus sabe, e Ele está vendo. Os sofrimentos mais profundos da cruz, eles não são visíveis publicamente. Agora entenda, tomar a sua cruz, negar a si mesmo é um ato intencional. Ele não obriga ninguém, foi uma submissão voluntária da parte de Cristo. A Bíblia diz que Ele foi obediente ao Pai e obediente até a morte de cruz. Era a vontade do Pai que Ele morresse para salvar a humanidade. E até o último momento ele disse: Senhor, não tem outro jeito? O Pai diz: tem não. Ele diz: então estou aqui. Eu nego a minha vontade para fazer a tua vontade. É uma escolha consciente de uma alternativa dolorosa, porque negar a nós mesmos muitas vezes é doloroso, muitas vezes é prejudicial. Mas Jesus disse que com Ele a gente tem que aprender a ganhar. Como? A gente aprende a ganhar perdendo. A gente aprende a crescer diminuindo. Esse é o Evangelho da cruz. Sabe, a cruz ela é letal. A cruz é o segredo para a maturidade profunda. Porque cada etapa do nosso crescimento espiritual vai exigir mais renúncia e mais golpes dolorosos e letais no nosso eu. Quanto mais eu cresço, mais eu vou ter que renunciar. Quanto mais eu amadureço, quanto mais Deus entrega, maior é a renúncia, mais ousada deve ser a nossa determinação de servir ao Senhor, com um consequente abandono da nossa própria vida. Sabe o que é o problema? É que a gente quer servir a Deus sem abandonar a nossa vida. E abandonar a nossa vida não é você largar emprego, largar família, largar tudo não. É largar o seu ego, o seu eu. Isso é passar pela cruz. Sabe, não há comunhão com Deus satisfatória para Ele sem a cruz. A Bíblia diz que Jesus, Ele se levantava antes do amanhecer para ter comunhão com o Pai. E como não tinha aquecedor naquela época, eu imagino que o frio, Ele ficava às vezes até tarde da noite falando, ensinando, curando. Ele não tinha uma noite de sono tranquila, mas antes do amanhecer ele estava buscando o Pai. Não tem como ter uma comunhão satisfatória com Deus se a gente não entender que sacrificar, negar a nós mesmos, negar a nossa autossatisfação é carregar a nossa cruz. É muito melhor ferir a nossa carne e passar um dia cansado do que você passar um dia descansado e no final do dia você ter aquela sensação, sabe, aquela tristeza de não ter tirado um tempo com aquele que você diz que é o Senhor da tua vida. Uma cruz confronta o cristão que está decidido a levantar cedo para se encontrar com o seu Deus. O ego, o corpo, a carne deseja mais uma hora de sono. Aí é a hora de você negar você mesmo
tomar sua cruz e fazer o que Ele quer que você faça. Isso é carregar a cruz. Isso é negar a nós mesmos. Até porque, na maioria dos dias, a gente tem motivos razoáveis para permanecer na cama. Eu não dormi bem. Eu fui dormir tarde. Eu não sei. Cara, sempre vai ter. E quando você não tiver, o diabo vai te dar um motivo. Fica tranquilo. Porque o que ele quer é que você não... Sabe, você... Às vezes, quando você entende o que é carregar a sua cruz e negar a si mesmo, algumas perguntas ganham outra conotação. Por exemplo, alguém pergunta para você assim: cara, você vai mesmo, depois de um dia inteiro no escritório, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, você vai mesmo chegar em casa e ainda receber pessoas na sua casa para liderar um GC? Você vai mesmo, ainda estando cansado, ir para uma reunião? Você vai mesmo para o culto depois do dia cansativo que você teve? É a hora de negar a nós mesmos, a nossa vontade, tomar a nossa cruz e segui-lo. Sabe? E aí vem aquela pergunta: e amanhã? A cruz vai estar ali novamente. Por isso que ele diz: tome a sua cruz diariamente. Amanhã está lá a cruz novamente. E se você não fizer uma escolha de negar a si mesmo, negar a tua vontade, negar a tua autossatisfação, negar aquilo que te dá prazer, humanamente falando, para poder fazer aquilo que agrada a Ele, você não é digno de ser discípulo dele. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a sua mensagem, essa é a mensagem da cruz. Você vai gastar tempo, você já não tem tempo, você vai gastar tempo cuidando de pessoas, você vai gastar tempo orando, você vai 5 horas da manhã para a igreja, para ficar orando pelos outros, vai dormir, rapaz. É isso que a nossa carne diz. Você vai ficar ajudando esse povo aí na alagação, vai pegar doença, vai adoecer, vai pegar leptospirose, vai não sei o que, vai... E aí, o que Jesus passou por mim e por você? Eu tenho certeza que ninguém aqui, por mais difícil que você tenha passado a situação, não chegou nem perto do que Ele passou por mim e por você na cruz. Ele nunca vai te pedir algo maior do que a cruz. Uma cruz pode ser vista em todas as áreas da vida cristã. Jesus não estava usando ali uma comparação, Ele não estava usando uma hipérbole ali quando Ele coloca diante de nós uma cruz diária. Não. Virar as costas para a cruz é virar as costas para o único caminho que nos leva à eternidade, que nos leva às conquistas, os planos e os projetos de Deus para nós. Enquanto você não for capaz de negar você mesmo, você não vai conseguir ser discípulo dele. A gente estava na pizzaria uns 15 dias atrás, reunindo com os pastores. E aí foi todo mundo embora, ficou conversando, eu, o Johnny, a Rose e a Ana. A gente estava na beira da estrada. Aí passou um morador de rua, o Johnny estava de costa e eu de frente para ele, a rua aqui. E o morador de rua passou correndo e cuspiu na gente. Pegou no pescoço do Johnny, no braço e na minha testa. Aí o Johnny olhou para mim e falou: pastor, esse cara cuspiu a gente. Eu falei: foi. Ele disse: e agora? Eu digo: vamos atrás de algo para limpar. Era essa a minha vontade? Não, não era mesmo. E Deus ainda testou tanto que não deu 5 minutos, o cidadão voltou. Eu só virei assim, olhei para ele, ele já foi lá pelo outro lado da rua. A minha vontade era outra. A do Johnny eu não vou nem dizer, porque a pergunta dele já me disse tudo. Ainda bem que o Reed já tinha ido embora. Não era, a minha vontade era outra. Mas o desafio, o chamado da vida cristã é para nós negarmos a nós mesmos. E nem sempre a gente vai conseguir. É verdade, às vezes você vai falar o que não deveria,
vai agir como não deveria, e aí é onde entra a graça, o perdão, a misericórdia para você recomeçar. Mas você precisa entender que não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem morte do eu, não tem evangelho sem negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos é uma escolha, é renúncia, para poder ter tudo aquilo que Ele tem preparado para nós.